Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos dar continuidade à nossa série de resolução de questões de história por assunto, de vestibulares por assunto. Vai ser a parte 2 do vídeo sobre a reforma. Quem não assistiu a parte 1, pegue aí no card, tem o link aí embaixo. E nós vamos começar o vídeo 2, nós vamos resolver as questões 7, 8, 9 e 10. São questões longas, a 7 não é, mas as demais são. A 7 é da UFMG e vai trazer a seguinte enunciado para nós. Todas as alternativas contêm objetivos da política da Igreja Católica, esboçada durante o Concílio de Trento, exceto, ou seja, todas as afirmativas abaixo, ela contém objetivos do Concílio de Trento contido na Contra-Reforma, menos uma. Por exemplo, estava contido no Concílio de Trento a expansão da fé cristã. Estava, então essa não é a resposta. Estava contido no Concílio de Trento a moralização do clero? Estava também, por mais que a Igreja ela tenha atuado no sentido de que os protestantes, melhor dizendo, tenham criticado o fato do clero ser leviano, ser materialista, a Igreja buscou no Concílio de Trento também buscar essa moralização do clero. Então, não é essa a resposta. Reafirmação dos dogmas também. O Concílio de Trento, ele foi um concílio em que a Inglaterra, em que a Igreja, ao invés de se reformar, ela reafirmou seus dogmas. Também houve perseguição às heresias? Houve. Eles criaram o Tribunal da Santa Inquisição, melhor, recuperaram o Tribunal da Santa Inquisição. Relaxar o celibato? Não. Ou seja, qual é a única alternativa abaixo que não está condizente com a reação esboçada durante o Concílio de Trento? É a alternativa E. Portanto, na questão 7, a alternativa correta é a letra E. Vamos agora à questão 8. A questão 8 é aberta e ela vai trazer o seguinte enunciado para nós. Discorra sobre os principais fatores responsáveis pela eclosão da grande crise religiosa do século XVI, conhecida como Reforma, a qual deu origem ao protestantismo moderno. Um dos objetivos, eu vou me apoiar mais na leitura marxista, que é a dominante nos vestibulares, é que o sistema capitalista, o desenvolvimento do sistema capitalista, exigia-se mudança econômica. E muitas dessas mudanças econômicas estavam entrando em choque com os dogmas da Igreja Católica. Um deles era a questão do lucro e a questão dos juros ou usura. Então, por conta de que a Igreja condenava o lucro e a usura, foi um dos motivos que incentivaram, muita gente a apoiar a Reforma Protestante. Então, Lutero, quando ele prega suas teses em Wittenberg em junho de 1517, e ele promove a sua pregação da Reforma cristã, ou seja, a chamada reforma, que os historiadores chamaram de reforma protestante, ele não fez isso sozinho. Lutero não fez isso sozinho. Ele buscou ajuda também de muita gente que via com interesse alterar alguns dogmas que a igreja tinha com o objetivo de ganhar mais. Então a reforma, ela também teve um viés econômico, certo? Ela não foi apenas uma reforma religiosa. Ela não ocorreu, foi uma reforma religiosa, mas que não ocorreu somente por motivos religiosos. Tinha envolvido ali motivos econômicos, certo? De fazer com que você criasse uma religião que permitisse o lucro e que permitisse a usura. E você observa que as religiões protestantes, elas eram muito lenientes para com o lucro, algo que a Igreja Católica condenava nesse momento histórico. Então, a questão 8 está respondida. Vamos agora à questão 9 da Universidade Federal da Bahia. A questão 9 vai trazer alguns textos para a gente ler. Vamos ler esses textos primeiro, depois nós vamos refletir sobre eles. Vamos lá. Comparar a reforma na verdade, ele vai trazer um texto só, tá bom? Questão 9. Comparar a reforma com uma ponte que conduz não só de períodos escolásticos até o nosso mundo do livre pensamento, mas também em direção oposta, adentro da Idade Média, talvez ainda mais além sobre a forma de uma transmissão cristã católica, preservada do cisma de um alegre amor à cultura. Associado aos seus conhecimentos à análise do texto anterior,
conclui-se que a reforma protestante, o que ele está pedindo? Para você analisar o 01, 04, 08, 16, 32, 64, ver quais são essas afirmativas que estão corretas e somá-las para dar a conta correta. Vamos ler a alternativa 01. A alternativa 01 vai dizer que significou a reafirmação doutrinária e a reorganização institucional da Igreja de Roma. Tome cuidado com essa alternativa, porque por mais que tenha havido a reafirmação doutrinária, não houve reorganização institucional da Igreja Romana, tá bom? A Igreja Romana, ela não se reorganizou institucionalmente, certo? Portanto, a 01 está errada. A 02 vai dizer que buscou resgatar as doutrinas teológico-filosóficas predominantes na Idade Média, caracterizadas pelo conflito entre a fé e a razão. Está correto, certo? Uma das questões da Reforma Protestante é que você buscava resgatar teorias filosóficas predominantes na Idade Média, em que havia um conflito muito grande entre fé e razão. Havia esse conflito muito grande entre fé e razão nesse determinado momento histórico. Então a 02 está correta. A 04 vai dizer que constituiu-se no renascimento religioso por se contextualizar no processo geral de mudança da Idade Média para a Idade Moderna. Correto. Nós analisamos o Renascimento como um período histórico desse momento também, em que houve mudanças nas artes, na literatura, no pensamento, na leitura política. Houve sim, mas a reforma religiosa foi um período em que ocorreu também o que eles chamam de renascimento religioso, certo? Mudanças contextualizada num processo geral de mudanças da Idade Média para a Idade Moderna. Por quê? O que caracterizava o poder na Idade Média era o poder da igreja. O principal poder na Idade Média era o poder da igreja, o que já não se refletiu na Idade Moderna, em que o principal poder na Idade Moderna era o poder do rei, era o poder dos príncipes, se nós formos pegar uma analogia com Maquiavel. Portanto, a afirmativa 04 está correta. Vamos analisar a afirmativa 08. A afirmativa 08 vai dizer que a reforma protestante constituiu-se um marco cultural, vez que nos remete da Idade Média à modernidade, em sentido oposto ao mundo antigo. Correto, está correto. Você vê que se nós temos o Renascimento marcando essa transição, certo? Da Idade Média para a Idade Moderna, você vê que a Reforma Protestante ela significou o quê? Da modernidade para o sentido oposto do mundo antigo e que nos remete à contestação da Idade Média. Então, a Reforma Protestante foi para a religião o que o Renascimento significou na cultura e na arte. Portanto, a 08 está correta. A 16 vai dizer que procurou recuperar o contato com as origens do pensamento cristão, impregnadas de simplicidade, de pureza, de amor à cultura. Correto, a 16 está correto. Por quê? Uma das bases do pensamento protestante é recuperar dogmas da igreja ou recuperar preceitos da igreja primitiva, certo? A igreja ali do Império Romano, aquela que era minoria no Império Romano, que estava impregnada pela simplicidade, pela pureza, de amor e de cultura, ou seja, a igreja antes de se juntar ao Império Romano e se tornar o poder que foi na Idade Média, ou seja, você tem a questão 16 reafirmando isso e dizendo que reafirmando esse viés da Reforma Protestante, portanto a 16 está correta. A 32 vai dizer que caracterizou-se por um profundo revigoramento da espiritualidade católica e pela valorização da vida voltada para as coisas do espírito. Incorreto. Esse revigoramento da espiritualidade católica não ocorreu, pelo contrário, ocorreu um enfraquecimento da espiritualidade católica por meio da questão da Reforma Protestante. Por quê? A espiritualidade católica já não era mais a única na Europa, ela já não era mais a única dominante na Europa. Então você tinha o quê? Um cenário em que a Igreja Católica tinha que dividir no seio do cristianismo as atenções e dividir sobretudo o dinheiro, o poder e as relações com o Estado. Então a 32 está equivocada. E a 64 vai dizer representou o fim da supremacia eclesiástica na Europa
e o surgimento de diversas igrejas reformadas, denominadas genericamente protestantes. Correto? A supremacia da igreja ela vai para o ralo com a reforma protestante. Por mais que a igreja reagiu e conteve o prejuízo, ela fez ali a reforma protestante, a contra-reforma protestante como uma contenção de danos, a supremacia eclesiástica na Europa ela foi para o vinagre, ela fez água, ela foi dissolvida. Portanto, a questão a 64 está correta. Então, se a 64 está correta, a 16, a 8, a 4, a 2 estão corretas, portanto, a soma é 94. Respondida a questão 9, vamos agora à questão 10. A longa questão 10 vai trazer 4 textos para nós analisarmos e respondermos praticamente igual ao que está na questão anterior. Vamos ler o primeiro texto do Erasmo de Roterdã. Rivais dignos dos príncipes, os soberanos pontífices, os cardeais e os bispos. Hoje os bispos apenas se preocupam em apacentar-se a si próprios, deixam o cuidado do rebanho a Cristo, esquecem que a palavra bispo significa trabalho, vigilância, solicitude, servem-se apenas de tais qualidades quando pretendem recolher dinheiro. Texto 2, vamos lá. O Papa não quer nem pode perdoar alguma pena, exceto aquelas que ele tenha imposto por sua própria vontade. Vamos ali, o texto 3 vai dizer o seguinte, também é do Lutero, texto 3. Tese 21. Erram, pois, os pregadores das indulgências que dizem que, pelas indulgências do Papa, o homem fica livre de toda a pena e fica salvo. 4. O trabalhador é o que mais se assemelha a Deus. Um homem que não quer trabalhar não deve comer. O pobre é suspeito de preguiça, o que constitui uma injúria a Deus. Calvino. A análise dos textos e dos conhecimentos sobre a reforma permite concluir que 01, vamos lá, o movimento luterano questionou a infalibilidade papal e o seu poder de conceder a salvação aos cristãos. Correto. Para os luteranos fazerem o contraponto ao Papa num nível que mobilizasse a população daquele momento histórico e a elite local, a nobreza, no caso alemã, que embarcou nas teses de Lutero e de outras localidades da Europa também, eles tinham que questionar a infalibilidade papal, questionar o caráter de infalibilidade papal, ou seja, isso ocorreu no movimento luterano, certo? Foi considerado, foi questionado essa infalibilidade papal e, sobretudo, o poder do Papa de conceder a salvação, ou seja, eles diziam que a salvação ela se dava pela fé e não pelo pagamento à igreja de indulgência. Então, quando eles fazem isso, o principal sustentáculo de aquisição de dinheiro da igreja é questionado. Portanto, a 01 está correta. A 02 vai dizer que a Igreja Católica, no século XVI, foi contestada pelo caráter comercial que atribuiu as relações entre Deus e seus fiéis. Correto? O que era a venda de indulgência? Era basicamente esse caráter comercial, ou seja, quem era rico tinha chance de purgar os seus pecados, quem era pobre não tinha chance de purgar os seus pecados, ou seja, a 02 está correta. A 04 vai dizer o seguinte, os pregadores das indulgências mencionados na tese luterana contribuíam decisivamente para o aumento do poder real, pois atribuiu aos reis a indicação definitiva dos que deveriam ser salvos para o reino da glória. Essa alternativa está incorreta. Até aqui ela está correta quando você fala que os pregadores da indulgência, criticados pela tese luterana, elas contribuíam para o aumento do poder real, obviamente, não do poder dos reis, mas do poder do Papa, tá bom? Então essa alternativa está incorreta, e você vai dizer que não era o rei que tinha a indicação, era o Papa. Então esses pregadores da indulgência, eles questionavam o Papa, ou seja, elas faziam com que as cartas de indulgência aumentassem o poder papal e não o poder dos reis, tá bom? A resposta 4 está equivocada. A resposta 8 vai dizer que Erasmo de Roterdã, quando afirmou que os bispos deixam o cuidado do rebanho a Cristo, demonstrava preocupação dos dignatários da igreja com a vida material e espiritual das camadas populares no século XVI. Era ao contrário. O que Erasmo de Roterdã estava dizendo
era que os bispos não tinham preocupação nenhuma com a vida material e espiritual das camadas populares. Era justamente isso que ele estava dizendo. Ele disse lá no primeiro texto que eles só falam deles mesmos, certo? Eles só pensam em dinheiro. Deixa eu voltar aqui. Ele vai falar, os bispos apenas se preocupam em apacentar-se a si próprios, deixam o cuidado do rebanho a Cristo. Ou seja, ele está falando, não, eles só se preocupam com eles mesmos. Então, essa alternativa, a resposta 08 está incorreta. A resposta 16 vai dizer, quando Calvino afirmou que o trabalhador é o que mais se assemelha a Deus, enaltecia a dignidade do trabalho e reivindicava a melhoria das relações trabalhistas. Tome cuidado com essa alternativa, porque até aqui ela está correta. Quando fala que Calvino dizia que os trabalhadores é o que mais se assemelhava a Deus e dizia que o trabalho era digno. Só que ele não reivindicava a melhoria nas relações trabalhistas. Nós estamos falando do século XVI. Relações trabalhistas é uma criação da Revolução Industrial. Até esse momento nós tínhamos relações que eram trabalhistas, mas que eram relações vinculadas ainda pela vassalagem. Certo, nós não tínhamos indústria nesse momento histórico, a Revolução Industrial ainda não tinha ocorrido nesse momento histórico, portanto a 16 está incorreta. A 32 vai dizer que o pobre é suspeito de preguiça, o que constitui uma injúria a Deus. A afirmativa de Calvino encorajava o trabalhador e o lucro, o que favoreceu significativamente a construção de uma justificativa ética para o enriquecimento da burguesia. Correto. Quando Calvino ele prega as suas teses, ele não fez igual o Lutero, mas quando ele coloca a sua doutrina, ele constrói a sua doutrina dizendo que você devia encorajar o trabalhador ao lucro, isso daí favoreceu o quê? A ética protestante, ao enriquecimento da burguesia, ou seja, mais uma vez, se o estudante tiver lido o livro do Max Weber, Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, vai conseguir ganhar essa alternativa e vai perceber que a alternativa 32 está correta. E a alternativa 64 vai dizer a crise da Igreja Católica no século XVI propiciou, entre outras transformações socioeconômicas e políticas culturais, o desenvolvimento do nacionalismo moderno. Essa alternativa está correta, certo? A crise da Igreja no século XVI propiciou, sim, transformações econômicas, transformações sociais e também o desenvolvimento do Estado moderno, porque a reforma protestante enfraqueceu ainda mais o poder da igreja. O que aconteceu com o poder dos reis? Já estava em processo de fortalecimento. Esse processo de fortalecimento do poder dos reis foi acelerado por meio da reforma protestante, ou seja, a reforma protestante contribuiu para o fortalecimento do absolutismo na Europa. Então você soma 64 com 32 mais 2 mais 4 dá 99, portanto a soma completa na questão 10 é 99. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, seguimos aqui com os nossos estudos.